Fala galera, meu nome é Felipe e hoje eu vou contar pra vocês sobre as 4 provas de proficiência em inglês, aquelas que mostram que você realmente domina a língua, que são mais pedidas pelas faculdades ao redor do mundo. Antes de começar o vídeo, eu quero pedir para vocês se inscreverem aqui embaixo, ativarem o sininho que vai mandar notificação para vocês de todos os próximos vídeos que forem saindo aqui no Let's Punkify, além de avisar também das nossas lives que acontecem aqui de segunda a sexta, às 7 da noite. Aqui na descrição estão todos os nossos links, incluindo o nosso site, então não esquece de dar uma olhadinha lá para conhecer a gente um pouquinho melhor. Se você tá aí se perguntando, tá, Felipe, mas pra que servem essas provas, né? O que elas provam pra alguém? Isso vai depender muito de qual prova você vai fazer e também de qual modalidade dessa prova você vai escolher. Cada prova vai atestar uma coisa diferente e vai garantir para aquela instituição a qual você está se candidatando que você é realmente muito bom e tem muito domínio daquele conhecimento específico no inglês que eles estão precisando. Uma coisa que é importante falar aqui antes de eu começar a falar sobre as provas é que são provas bem difíceis. Provas, inclusive, nas quais muitas vezes pessoas nativas da língua inglesa não conseguem passar porque exigem ali um conhecimento muito específico da língua. Então existem vários e vários cursos que dão preparatórios para essas provas, né? Cada uma tem seu método de funcionamento diferente. Então da mesma forma que quando a gente aqui vai fazer um concurso, vai fazer um vestibular, a gente às vezes se prepara, né, especificamente para aquela prova porque ela tem um formato específico, essas provas também têm. Então eu te aconselho muito, caso você deseje fazer alguma dessas provas e tenha a possibilidade de fazer um preparatório, vai ser muito importante aumentar muito a sua chance de passar, mas se você também não tiver como fazer, não se preocupa que muita gente não faz e consegue passar também. Vamos começar então da primeira prova dessa lista, que é a IELTS. A prova IELTS ela é aceita aí em mais de 11 mil universidades em mais de 140 países. Então ela é de fato uma das provas de proficiência em inglês mais reconhecidas e mais pedidas, né, por instituições ao redor do mundo. A IELTS ela é repensada aí constantemente por especialistas na língua, então ela está frequentemente mudando, e aqui no Brasil você pode fazer ela através do British Council, que aplica ela em várias cidades e várias capitais do país. A prova vai te pontuar de 0 a 9, de acordo com o quadro europeu comum de referência para línguas. É muito importante lembrar que o IELTS ele não vai te aprovar e nem te reprovar, né? Isso vai depender da nota que a instituição para a qual você está se candidatando vai exigir de você. Então, se ela exige que você tenha a partir de tal nota, vai depender dessa nota que você atingiu, você conseguir entrar ou não. Então, você simplesmente vai fazer uma pontuação e talvez ela seja o suficiente, talvez ela não seja, vai depender do que está sendo cobrado. E uma coisa boa é que não existe um limite de vezes para você tentar fazer o IELTS, você pode tentar fazer quantas vezes você quiser, porém, vale a gente lembrar que todas essas provas são bem caras, então, obviamente, não vai ser uma possibilidade para todo mundo poder refazer ela logo em seguida, porém, caso você precise para conseguir chegar na nota que você está precisando naquele momento, você pode ter a chance de fazer de novo, mesmo que seja dali a um tempinho. Não existe apenas uma versão do IELTS, existem diferentes versões da prova com finalidades diferentes, então algumas vão avaliar um certo aspecto do seu inglês, outras vão avaliar um outro, algumas vão exigir um conhecimento maior da língua do que outras versões da prova, então mais uma vez vai depender aí da instituição para a qual você está se candidatando, né, talvez do trabalho para o qual você está se candidatando, o que ele vai estar cobrando especificamente. Então a instituição vai colocar lá nas exigências dela qual tipo de prova ela precisa de você, qual resultado que eles precisam que você atinja em qual tipo de prova, para que eles consigam garantir que você tenha o conhecimento que eles precisam. O prazo mais comum que as instituições normalmente cobram entre a data que você fez a prova e a data de admissão na instituição é de mais ou menos 2 anos, porque, né, estima-se aí que nesse período você ainda não perdeu o inglês que você mostrou ter lá na prova. Não quer dizer que você vai perder, né? Você pode continuar praticando durante esses 2 anos e manter seu inglês da mesma forma. Mas as instituições, como garantia, pedem esse espaço de 2 anos para garantir que o resultado da prova é recente. Continuando, a gente tem aí talvez a mais popular de todas, que é o TOEFL. O TOEFL é de fato a prova mais cobrada aí para ingressar em instituições de ensino, ou seja, graduação, doutorado, mestrado, enfim. Assim como o IELTS, o TOEFL também não aprova e nem reprova ninguém. Vai depender do quanto você atingir na nota e do quanto a instituição para a qual você está se candidatando cobra que você tenha atingido. Nessa prova você é avaliado de 0 a 120 em 4 sessões, que é o Reading, o Writing, o Listening e o Speaking. O TOEFL, de fato, tem uma validade de 2 anos, ou seja, depois de 2 anos a sua nota não é válida mais. Aí não vai depender muito do que a instituição considera válido ou não. De fato, o TOEFL, depois de 2 anos, você precisa refazer. Continuando, a gente tem a prova Cambridge English. Assim como as outras que eu citei, a Cambridge English também tem mais de uma versão, né? Então, diferentes provas para avaliar diferentes aspectos do seu conhecimento da língua. No geral, as provas Cambridge têm um foco maior em testar o seu conhecimento da língua cotidiana, né? A sua capacidade de se comunicar
comunicar e de existir ali dentro de um ambiente nativo no inglês. E apesar da prova Cambridge não ter uma validade, é recomendado que você também faça próximo do período que você vai se candidatar, porque dessa forma você garante que mesmo que eles tenham algum critério de validade, né, de esperar que a prova seja recente, que você está ali dentro dos critérios que você mostra que aquele resultado foi obtido recentemente. O TOEIC, que significa Test of English for International Communication, é de responsabilidade do ITS, que é o mesmo instituto que produz o TOEFL, e é uma prova que, como as outras, também mede o seu conhecimento de inglês para existir num ambiente de língua nativa, porém um pouco mais específico para o ramo dos negócios. O TOEIC foi criado aí nos anos 70 e ele é até hoje uma das maiores referências de teste de proficiência de inglês ao redor do mundo. Só para vocês terem uma noção, cerca de 5 milhões de pessoas fazem esse teste todo ano. Então, como eu falei com vocês, qual dessas provas você vai fazer e qual das modalidades dessa prova você vai escolher, precisa estar sempre alinhado com o que você tem de objetivo. Então, se você quer entrar numa certa universidade, se você quer conseguir um certo emprego e algum deles te cobra uma dessas provas de proficiência, o ideal é que você veja exatamente a prova que essa instituição, essa corporação cobram, qual é a versão dela que está sendo cobrada e também qual nota você precisa atingir. Dessa forma, você pode se preparar de forma direcionada para a prova que vai fazer sentido para você e na hora de receber o resultado você já até sabe se você conseguiu ou não ser aprovado ou reprovado. Não pela prova, mas por conta da sua nota estar dentro do que está sendo cobrado de você. De fato, não são provas fáceis, então se por acaso você não passar em alguma delas de primeira, não se preocupe, é extremamente comum que pessoas não passem de primeiro nessas provas. Muitas vezes as pessoas fazem durante anos uma prova de proficiência para conseguir o resultado que elas precisam, mas como são provas normalmente caras e que não acontecem o tempo todo, eu recomendo que, se isso é um objetivo que você tenha, você realmente separe boa parte do seu tempo para estudar com calma, para entender a estrutura daquela prova especificamente e se preparar para ela. Todas as provas têm uma certa fórmula e pessoas que já estão acostumadas a fazer ela normalmente conhecem bem essa fórmula e ajudam bastante aí com dicas, tanto na internet quanto em cursos preparatórios. E aí, você já fez alguma prova de proficiência em inglês e quer dar alguma dica para quem vai fazer? Coloca aqui embaixo as dicas de vocês, que vão ser muito importantes para quem assiste esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.